Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, ainda com um gostinho de amargo, né? Depois do empate ontem 3-3 com a equipe do Melgar, após o Vasco ter feito 3-1, faltando 10 minutos para o jogo acabar, o Vasco vencia por 3-1, acabou levando 2 gols, e se tem mais 5 minutos, ia levar a virada e perder o jogo. A gente vai falar ainda sobre essa partida, a gente vai falar sobre o clássico contra o Flamengo. O BEP não vai liberar, não quer liberar esse jogo em São Januário, e vamos falar também sobre um fundo soberano que manifestou o interesse em comprar a SAF do Vasco. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começo esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode comprar os seus produtos oficiais do Vascão lá no site da FUT Fanatics, o link tá aqui na descrição desse vídeo, e você usando o nosso código promocional, né, Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto em todo o site da FUT Fanatics, beleza? QR Code está na tela, FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, ainda estou com aquele gostinho amargo, né? Depois do empate com gosto de derrota ontem entre Melgar e Vasco pela Copa Sul-Americana. Analisando o resultado friamente, um empate fora de casa não é um resultado ruim, né? O Vasco pontuou, o outro não deixa o adversário somar 3 pontos, né? Um pontinho fora de casa, na altitude, não é de se desprezar, mas a forma como foi, né? O Vasco primeiro faz 2-0, depois o Vasco faz 3-1, né? E faltando 10 minutos para o jogo acabar, o Vasco ainda vencia por 3-1, mas o Carille recuou demais a equipe, né? Chamou demais o Melgar, e o Vasco acabou levando o empate 3-3, e digo mais, se tem mais um tempinho de jogo, mais 5 minutos que seja, o Vasco ia acabar sendo derrotado pela equipe do Melgar. O Carille ontem errou muito, está sendo muito criticado, né? O torcedor realmente pegando muito no pé do Carille, com razão, porque não pode deixar uma vitória dessa escapar, né? Você vencendo por 3-1, você tem um time melhor do que o adversário, mas o Carille, nas substituições, chamou o Melgar para dentro do Vasco, né? E aí o Melgar deu mais de 60 cruzamentos na área do Vasco, fez 3 gols de cabeça, né? Foi assim, um Deus nos acuda ali o segundo tempo, e o Carille não conseguiu tirar o Vasco desse buraco. Pelo contrário, né? O Carille trouxe o Vasco mais ainda para dentro da sua defesa, e aí ficou muito difícil, né? E o Melgar chegou ao empate, e como eu disse, se tem mais 5 minutos ali, o Melgar ia acabar virando o jogo. A torcida está bem chateada com o Carille está pressionado pelo torcedor, mas acredito eu que internamente, né, pela direção, o Carille ainda não deve estar pressionado, né? Acho que não existe uma possibilidade de demissão, de nada do tipo. O trabalho continua, e sábado o Vasco encara o Corinthians lá na Arena Corinthians. Vamos ver como vai ser o desempenho. Talvez uma derrota, jogando mal, o Carille já comece a balançar, mas nesse momento não tem nada disso acontecendo. Bom, vamos mudar de assunto, né? Virar essa página, porque não adianta mais chorar pelo empate de ontem, pelo leite derramado. Vamos seguir aqui a nossa pauta e vamos falar sobre o clássico Vasco e Flamengo, que o Vasco solicitou para ser em São Januário, né? Pediu ao BEP, que é o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, para autorizar o jogo em São Januário. Mas a informação é que o BEP não vai autorizar. O BEP vai negar o pedido do Vasco para enfrentar o Flamengo em São Januário. O tenente-coronel Eduardo Monteiro, comandante do BEP, disse o seguinte, abre aspas, em São Januário esse jogo não vai acontecer, fecha aspas. Então o BEP vai negar o pedido do Vasco. O Vasco vai acabar tendo que jogar no Maracanã, já que o Nilton Santos vai ter um show no dia, né? Não está liberado. Ou o Vasco joga no Maracanã, ou
tira o jogo da cidade do Rio de Janeiro. É um absurdo, né? O Vasco não pode exercer o seu mando de campo no seu estádio. E é um absurdo também o BEP, né? O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, que não quer fazer o seu trabalho, né? Que é dar segurança num jogo de futebol. Um batalhão que existe só para isso, mas não quer trabalhar, né? A verdade é essa, não consegue dar segurança para um evento de 20 mil pessoas, então tá servindo para quê o batalhão? Enfim, é complicado, né? Se a gente começar a falar aqui, a gente arruma até problema, porque é uma coisa que revolta mesmo, é uma injustiça, né? Bom, se eu sou o Pedrinho, fica aqui uma dica pro Pedrinho, já que vão obrigar a gente a jogar no Maracanã, faz o seguinte, Pedrinho, beleza, o jogo é no Maracanã, o Vasco é o mandante, né? O Vasco é o mandante desse jogo no Maracanã, então vai ser 90-10. Vai ser 90% do Maracanã para a torcida do Vasco. Vamos exercer esse mando de campo de alguma forma, e só 10% para a torcida do Flamengo. Já que o Maracanã estão obrigando a gente a jogar lá, que é o estádio onde o Flamengo sempre joga, né? O Vasco vai ter que jogar lá como mandante só no nome, porque o vestiário de mandante vai ficar com o Flamengo. O estacionamento fica com o Flamengo. Os bares fica com o Flamengo. Pelo menos na torcida, 90-10. Fica essa sugestão aí, Pedrinho. Já que vão obrigar a gente a jogar no Maracanã, bate o pé para ser 90-10 e vamos exercer esse mando de campo de alguma forma. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos com o assunto principal aqui, né? Que é sobre a SAF do Vasco. Porque o prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, revelou a intenção de apresentar uma proposta pela SAF do Vasco da Gama. A declaração foi feita ao Jogo Político, do jornalista Thiago Prado. De acordo com Quaquá, a negociação seria financiada pelo Fundo Soberano do município, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quaquá é torcedor declarado do Vasco e afirmou que terá nos próximos dias um encontro com o ex-jogador Bismarck, que teve passagem pelo clube. A ideia, segundo Quaquá, é que Bismarck sirva de ponte com o presidente do Vasco, o Pedrinho. Abre aspas aqui para o Washington Quaquá. Quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra da SAF do Vasco, fecha aspas. Ao ser questionado se a aquisição do clube seria feita por ele, o Quaquá esclareceu, abre aspas, não sou eu, mas o Fundo de Investimentos da cidade, fecha aspas. O Fundo Soberano de Maricá é abastecido por recursos oriundos dos royalties de petróleo. O município está entre os que mais recebem essa verba no estado do Rio de Janeiro. Segundo Quaquá, atualmente o fundo está na casa dos 2 bilhões de reais. E a informação é que o Quaquá, que é o prefeito, né, da cidade de Maricá, quer usar esse fundo para comprar a SAF do Vasco da Gama. Inclusive, ele publicou na sua rede social dizendo o seguinte, ó, se o Vasco da Gama topar, eu vou mandar fazer um estudo sério. É um ganho de imagem para a cidade e monto o maior centro de formação de jogadores do país. Em 10 anos, a gente tira brincando esse investimento. Enfim, é o Washington Quaquá, prefeito aí há muito tempo já de Maricá, né? Governa Maricá há um bom tempo, mostrando oficialmente o interesse em adquirir a SAF do Vasco. E aí, o que você acha disso? Deixa a sua opinião. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!